Mateus avança, dizendo que quer o dinheiro que Marco Antônio deu. Juliana esclarece que Marco Antônio não deu dinheiro nenhum para ela, mas para a filha. Mateus afirma que jogará a quantia na cara de Marco Antônio. Juliana diz que ele está bêbado e fora de si. Mateus tenta procurar o dinheiro. Juliana tenta impedir, mas Mateus, descontrolado, acaba empurrando Juliana, que cai da cama assustada, tomada pelo medo diante da atitude violenta do marido. Mateu pede desculpas, mas Juliana ordena que ele saia do quarto. Mateu acaba saindo em silêncio. Ao ficar sozinha, Juliana afirma para si mesma que já não reconhece mais quem Mateu se tornou. Enquanto isso, na mansão de Gomercindo, Rosana permanece sentada até desabar em choro, recordando com dor as palavras duras do pai, quando ele declarou que ela poderia dormir naquela noite na casa, mas que no dia seguinte não desejava vê-la mais ali. Maria tenta consolar, afirmando que sabe o que o marido está sentindo, porém Gomercindo responde que ninguém pode imaginar o que se passa dentro dele. Maria diz não tirar a razão dele, mas Gomercindo, ao vê-la chorar, ameaça dormir em outro quarto, reafirmando que sofreu naquele dia a suprema humilhação de sua vida. Maria comenta que também sofreu ao ver Rosana ser devolvida, porém Gomercindo lamenta ter permitido que a filha fosse morar com Marco Antônio. Maria afirma que ele não deve se culpar por isso. Gomercindo diz que não ouviu Maria quando deveria e que agora carrega as consequências. Ela implora para que não toquem mais no assunto naquele momento. Ele relembra a raiva que sentiu de Marco Antônio quando soube que ele havia dormido com Rosana em sua casa e, tomado pelo remorso, afirma que jamais deveria ter mandado Antenor atrás de Mateus no dia em que ele foi embora. Maria responde que Gomercindo apenas agiu como qualquer pai faria para defender a filha que amava. Gomercindo recorda com tristeza que Rosana era pura antes de se casar com Mateus e diz que jamais esquecerá as palavras proferidas por Mateus, repetindo-as com amargura. Maria comenta que o casamento de Rosana e Mateus já havia começado errado desde o princípio e destaca que Rosana sempre amou Mateus desde o instante em que viu pela primeira vez. Gomercindo afirma que Rosana costumava dizer que os italianos cheiravam mal, e Maria responde que não discute as razões dele. Mesmo assim, Gomercindo declara que Rosana já o fez passar vergonha demais ao longo da vida. Maria o questiona se ele pretende jogá-lo no mundo para deixá-la se tornar uma qualquer. Mas Gomercindo permanece em silêncio. Sozinha no quarto, Rosana reflete intensamente sobre tudo o que viveu, revendo seus pensamentos o instante em que Mateus a beijou pela primeira vez. E em seguida, o dia em que ela mesma pediu um beijo no cafezal da fazenda. Rosana chora profundamente ao recordar o dia do casamento, a primeira noite do casal e também a história do lençol, o qual provava sua pureza, além do exato momento em que Mateus jogou um lençol sobre a mesa do café da manhã de Gomercindo para provar que sempre disse a verdade. Rosana relembra cada insulto do pai e, tomada pela dor, diz a si mesma que ele está certo, afirmando que no dia seguinte não permanecerá mais naquela casa e que jamais revelará a ninguém que é filha dele. O dia amanhece e Anacleto caminha pela rua carregando uma sacola de pães, resmungando por ter de acordar cedo para buscá-los para Francesco. Ele cumprimenta um homem na rua que retribui cordialmente. Na casa de Francesco, Inês comenta que Paola está amamentando a filha e Francesco responde que está ciente. Inês pede para que ele impeça Paola de levar a neta para a fábrica, mas Francesco revela que já conversou com ela. Inês insiste para que ele fale sério e faça respeitá-lo, porém Francesco diz que Paola sabe o que está fazendo. Inês reclama que tudo o que Paola faz Francesco considera certo e ele confirma, perguntando se ela espera que brigue com a própria esposa. Inês nega. Quando Anacleto chega com os pães, Inês critica os modos dele ao colocá-los na mesa. Anacleto pergunta se Francesco permitirá que Paola leve a menina para a fábrica. E Francesco responde que vai começar a cobrar tudo que Anacleto come na casa, dizendo que não irá sustentá-lo. Anacleto afirma ter alguns contos de réis aplicados na casa bancária de Francesco. Mas Francesco rebate, dizendo que aquele dinheiro é fruto da venda da própria filha, saindo irritadíssimo. Inês lembra Anacleto de que Francesco é o marido de Paola, mas Anacleto responde que isso não é motivo para faltar com respeito a ele. Inês recorda que Anacleto destratou Francesco antes e o questiona se aquele é o jeito correto de tratá-lo. Paola chega com a filha nos braços e diz que está de saída. Anacleto pergunta se ela realmente levará a neta para a fábrica e Paola confirma. Inês informa que Francesco está esperando por ela do lado de fora e Paola questiona por que ele não esperou dentro de casa. Inês sugere que ela mesma pergunte ao marido, enquanto Anacleto diz que não falou nada demais. Paola declara que não irá perdoar o pai caso um dia ele prejudique seu casamento. Anacleto apenas
apenas resmunga. Enquanto isso, Rosana termina de arrumar sua mala em absoluto silêncio, quando Maria aparece. Rosana afirma estar pronta para ir embora, mas Maria pede que ela espere. Rosana pergunta se deve aguardar apenas o momento em que Gomercindo a expulsará novamente. Maria insiste que Rosana deve conversar e se entender com o pai, e implora para que ela não vá embora dessa forma. Rosana diz que não ficará e lamenta por Maria, garantindo que está partindo, mas afirma que Maria sempre terá o amor dela. Maria segue Rosana até o hall. Quando Rosana afirma que não ficará mais naquela casa, Gomercindo surge e pergunta onde ela vai com a mala, dizendo que ainda não mandou ninguém embora. Rosana responde que não vai esperar por isso. Ele a questiona como ela pretende sobreviver lá fora. Rosana admite não saber, mas assegura que fome não passará. Gomercindo ordena que Rosana volte para o quarto com a mala, repetindo o comando, mas Rosana se recusa. Maria pede que ela obedeça ao pai, enquanto Gomercindo diz para Rosana não fazê-lo perder a cabeça. Depois de toda a tensão, Rosana acaba cedendo e retorna ao quarto, onde desaba chorando sobre a cama, tomada pelo desgaste emocional. Maria ressalta que o marido fez bem em não deixar Rosana ir embora, alegando que seria uma loucura permitir tal atitude, ao que Gomercindo reforça ainda querer saber com clareza os motivos que levaram Marco Antônio a largar Rosinha, afirmando não poder ficar sem essa explicação e demonstrando profunda inquietação, enquanto Maria afirma que tentará descobrir toda a verdade. Gomercindo pede paciência a Deus diante de toda aquela situação. Maria pede para Rosana procurar se acalmar e não permanecer naquele estado de angústia, ao que Rosana destaca que só ficou ali porque pensou no filho, garantindo que não sabia o que fazer da própria vida. Maria questiona se Rosana já tentou se colocar no lugar do pai e refletir sobre o que ele está sentindo. Porém, Rosana pergunta se ninguém se importa com o que ela mesma sente, e Maria pontua que foi Rosana quem procurou tudo aquilo, já que ela não deu explicação alguma a ninguém. Rosana assegura que ainda ama o marido e que não está conseguindo viver sem ele. Maria pergunta o que provocou aquele novo sofrimento, e Rosana revela que Mateu a beijou novamente como antigamente, dentro da casa, no dia em que ele veio ver Marinho. E Maria questiona se Marco Antônio ficou sabendo. Rosana confirma tudo e confessa que Marco Antônio também soube que ela foi até o escritório da construtora atrás de Mateu. Rosana diz ter feito de tudo para esquecer o marido, mas não consegue, e pede ajuda à mãe. Maria se emociona e Rosana a abraça com força, enquanto Maria observa a filha e enxuga suas lágrimas. Mariana lamenta o ocorrido, enquanto Gomercindo afirma não querer mais o italiano Mateu na casa, e alega que, se Mateu atravessar o portão enquanto ele estiver ali, será eliminado, o que deixa Mariana preocupada, e Gomercindo se retira. Matilde questiona o fato de Gomercindo ter obrigado Mateu a casar-se com Rosana e agora querer eliminá-lo, e Mariana pergunta se Matilde conhece a história. Matilde admite que sim, e garante que ela e a família vieram no mesmo navio que Mateu, comentando também sobre Juliana e alegando que os pais dela desencarnaram da peste, acrescentando ainda que Mateu é o pai do neto de Gomercindo. Juliana caminha pela rua e compra algo. Marco Antônio chega à casa bancária e Francesco pergunta do que ele está falando. Marco Antônio diz que devolveu Rosana ao pai, alegando ter sido um erro tentar reconstruir a vida ao lado dela, mas garante estar sentindo um certo alívio. Francesco pergunta se ele explicou as razões a Gomercindo, porém Marco Antônio diz que deixou Rosana mesmo a explicar. Francesco comenta querer ver como ele vai encarar Gomercindo, mas Marco Antônio ressalta que aquilo não é da conta de Francesco, que por sua vez lembra ter sido quem pediu a mão de Rosana para Marco Antônio. Marco Antônio diz para deixá-lo trabalhar. Francesco pergunta sobre Juliana e Marco Antônio afirma que Juliana está descobrindo aos poucos que o grande amor da vida dela não é tão grande quanto pensava, dizendo ter grandes esperanças. Francesco suspira e garante que irá visitar a neta naquela tarde. Dolores questiona o que Juliana tem e Juliana assegura que nunca ficou tão sozinha em toda a vida. Dolores pede para ela não falar assim, mas Juliana diz que não está reconhecendo Mateu. Dolores diz que Mateu está tomado pelo ciúme e Juliana afirma que não fez nada para provocar tal comportamento. Juliana revela que ontem Mateu quase bateu nela porque queria o dinheiro que Marco Antônio deu à filha dela. E Dolores pergunta se Juliana entregou o dinheiro, mas ela nega. Dolores ressalta que Mateu está cego de ciúmes, enquanto Juliana diz que Marco Antônio jamais faria algo assim com ela. Dolores então observa que, para ela, Juliana está admirando mais Marco Antônio do que Mateu. Dolores pergunta se Juliana está pensando em voltar para o marido, mas Juliana comenta que está querendo viver sozinha, cuidando da própria vida. Juliana sobe para o segundo andar da pensão, permanece em seu quarto sozinha e pensativa. Gomercindo diz ter duas recomendações sérias para fazer a Juvenal. Juvenal pede para ele falar. Gomercindo proíbe a entrada de Mateu
e deixa claro que não quer Mateu ali em sua ausência. Gumercindo determina que, se Rosana pedir o coche, Juvenal não deve atender e, se necessário, deve manter o portão trancado. Após repassar todas as ordens, ele se retira. Mariana lamenta tudo o que aconteceu, especialmente por Marco Antônio, mas Rosana afirma que ele ainda sente amor por Juliana e reforça que Mateu ainda gosta dela, deixando Mariana espantada. Rosana serve Mariana, que pede para ela não alimentar esperanças, pois Gumercindo jamais permitirá que Mateu volte a entrar na casa. Rosana, porém, assegura que Mateu vai voltar e que, quando isso acontecer, será para levá-la consigo para sempre.